Pode se sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Considero essa lição de hoje um pouco desafiadora pelo fato de que a gente tem estado em paralelo, né, na escola bíblica dominical. O pastor Júlio deu uma excelente lição no domingo passado e nós pretendemos falar algo assim que venha complementar, né, aquilo que o Espírito Santo instruiu o servo do Senhor a falar-nos no domingo passado pela manhã. Então, meus irmãos, ainda sentadinhos, podem ficar assentados mesmo, e eu quero fazer a menção desse texto, e eu quero ir tão somente até o versículo 31, ainda que a gente saiba que vai um pouco mais para frente, mas eu quero fazer uma abordagem nesse capítulo de número 4, e vou ler junto com os irmãos rapidamente para nós ganharmos tempo. Atos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de número 1 ao 31. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que se não divulgue mais entre o povo, amanhecemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus,
contaram tudo o que lhes disseram os principais do sacerdote e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gente e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herode, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós vamos até aqui só um pouquinho para poder termos um pouco de entendimento do que eu quero abordar. Esse final, a partir aqui do versículo 23, 24, o pastor Júlio, ele bateu bastante no domingo. A gente está tendo um privilégio tremendo, porque nós estamos no ensino sistemático, e aí dá para explorar um pouco mais. Eu tive dando uma analisada um pouco em casa, né, como que eu conseguiria abordar todo esse cenário. E esse cenário, nós precisamos entender que aqui está se passando por um processo que nós temos que ter esse entendimento. Primeiro, é necessário nós entendermos que é um contexto judaico que está sendo transformado por uma mensagem cristã. Então, não é algo fácil. Então, eu tive lá, eu queria só para os irmãos terem um pouquinho de entendimento de como era aquele cenário ali, ratificando o que foi falado no capítulo 3, tudo se dá porque um milagre acontece, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas existem duas tônicas, né, dois pontos chaves que nós não podemos negligenciar. Aliás, na verdade, nem são dois, são três. Primeiro seria o milagre que é feito na narrativa do capítulo 3. Segundo ponto que nós temos que frisar nesse capítulo 4 é o empecilho para se pregar, o ponto-chave do cristianismo. O ponto-chave do cristianismo é a ressurreição na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o grande motivo pelo qual aqueles líderes religiosos estavam querendo impedir que Pedro e João anunciassem. Eles não estavam nem tanto preocupados com relação ao milagre. O problema era o prosseguimento da mensagem que estava na boca dos servos do Senhor. E o outro ponto é a continuação do derramar do Espírito Santo, que os irmãos observaram que no versículo 31, mais uma vez o Espírito Santo é derramado no seio da igreja do Senhor. Eu vou pedir minha filha Clarice, Liz, passa para a gente aquela figura do templo, só para a gente poder introduzir um pouco melhor. Tem uma figura do templo que vai nos ensinar um pouquinho. Eu não sei se Clarice vai conseguir ali ou não, porque parece que nem todos os programas rodam, né, em determinados computadores. A Camila vai lá para poder tentar ajudar ela. Mas, de antemão, eu quero só dar uma prévia para os irmãos. Todo o evento do milagre se dá numa porta. Os irmãos prestaram bastante atenção no capítulo 3, que foi ministrado pelaquele que me sucedeu. O milagre se deu numa porta do templo, sendo que esse templo judeu, na verdade, possuía inúmeras portas. Num total, alguns historiadores chegam a dizer que haviam 12 portas ali. Cada porta com uma significância, cada porta com um significado. Então, aprove ao Senhor que, nesse momento, Ele opera um milagre numa porta que eu posso passar para os irmãos uma ideia, mais ou menos, do que Joséfo, que é um historiador judaico,
fala sobre essa porta. Flávio Joséfo, ele faz uma abordagem no seu livro da história de Israel acerca dessa porta em específico. Nós tínhamos lá as outras portas, porta de Hulda, porta do sacrifício, porta do Oriente, porta do Ocidente, tínhamos inúmeras outras portas. Mas Joséfo também foca nessa porta devido ao que aconteceu ali. Primeiro ponto que nós precisamos ter a compreensão. Por que esse homem estava naquela porta em específico? Alguns chegam a dizer que era a porta de maior volume, maior movimento de entrada no templo. Essa porta chamada Formosa, né, segundo a tradição judaica, ela era realmente formosa comparada às outras. Formosa no sentido de beleza mesmo. Flávio Joséfo chega a dizer no seu livro que essa porta ela era feita de bronze, um bronze especial chamado bronze coríntio. Não é um qualquer bronze, é um bronze todo especial. É um bronze de uma beleza tremenda. Por isso que o nome da porta é a porta chamada Formosa. É ali que tudo se inicia. Nessa porta, quando se passa por ela, geralmente quem era o público-alvo que passava nessa porta? O público-alvo que passa por essa porta eram as mulheres. Porque Flávio Joséfo diz que passar dessa porta se tinha direto acesso ao pátio das mulheres. Então, as mulheres, geralmente, em qualquer nação, elas estão em maior número. Então, essa estadia daquele homem ali era estratégica. Por quê? Estando ele na onde circula mais pessoa, a probabilidade dele receber ofertas era maior ou menor, meus irmãos? Fala comigo. É muito maior. E a mulher, geralmente, ela é mais sensível, mais atenciosa a essas coisas. Então, essa estadia dele ali nos dias de culto não era em vão, era estratégica. Ele sabia exatamente que ali se tinha um volume maior. Então, ele está ali e, por incrível que pareça, passando por ali, passa-se Pedro e João. Acontece tudo o que nós já entendemos. Então, o que ocorre? Agora a gente vai começar a entender que, a partir do versículo de número 1, nos é dado 3 grupos que faz a abordagem sobre a vida de Pedro e de João. Vamos ver o versículo 1. E estando eles falando, eles estavam entusiasmados pelo milagre que aconteceu, estavam anunciando ao Cristo ressurreto. O versículo de número 1, narrado por Lucas, diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram. Vamos ver quem veio a eles. Sobrevieram quem? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem é que faz a abordagem a Pedro e João? Foram os sacerdotes, o capitão do templo e quem mais, irmãos? Os saduceus. Esses 3 grupos, eles eram os principais dentro do templo. Esse templo é um templo que, na realidade, foi construído pelos judeus, mas num momento, né, onde Herodes queria conquistar a confiança do judeu, o que ele faz? Ele cria uma expansão nesse templo, para dizer para os judeus: olha, eu sou um excelente administrador, tenho admiração pela religião de vocês, quando na realidade era maus intentos por parte dele. Então ele permitiu que fosse feita uma obra nesse templo, esse é o 2º templo em Israel, ele permitiu que fosse feita uma obra de ampliação nesse templo. Então, historicamente, ele é chamado de Templo de Herodes. Por quê? Por causa dessa obra que Herodes fez ali. Então, essa obra, né, e essa arquitetura desse templo, ela tem algumas similaridades com o templo que o filho de Davi construiu. Quem foi o filho de Davi? Salomão, irmãos. Davi, o filho de Davi, Salomão, é quem constrói o primeiro templo. Então, eles têm similaridade. Esse segundo projeto tentou-se copiar o primeiro projeto. Sendo que esse templo aqui
também ele é destruído no ano 70 por um general romano, um homem extremamente cruel chamado Tito. Tito vem ali e destrói esse templo, quebrando uma coisa que nós chamamos de teologia do templo. Por quê? O judeu tinha esse templo como para eles era o todo. Então, Deus, ele quando observa que está perdendo algumas coisas, né, ele permite algumas situações, porque o lugar dele não deve ser preenchido por algo nenhum em nossos corações. Então, a adoração do judeu ao templo era algo exacerbado. Então, Deus permitiu que isso acontecesse para que eles entendessem o quê? Que deveriam adorar somente a Deus. Chegou um tempo que eles adoravam tanto o templo no mesmo nível que Deus. Então, esses três, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eram os principais ali, a nível administrativo. Primeiro, o sacerdote, o sumo, ele era a autoridade máxima. O sumo sacerdote era a autoridade máxima. Os sacerdotes, eles cuidavam das coisas do templo. Todos vinham da linhagem de Levi, todos eram levitas. Que isso fique-se claro. Agora eu consigo focar um pouco melhor. Está vendo essa figura aqui? Tá vendo? Vamos com calma. Está vendo onde está, cá embaixo, a porta formosa? Deixa eu passar para o lado de cá. Isso é vista de cima. É, vista de cima. Isso aí, vamos lá. O que o pastor Júlio está falando é que quando a gente fala de desenho técnico, existem algumas vistas que a gente fala. Vista lateral, vista frontal, vista superior. Esse desenho aqui é uma vista superior, que é de cima. É como se você chegasse com um helicóptero, olhasse para uma arquitetura e tirasse a foto dela. Então, vejamos, pois, aqui é que acontece tudo. Na porta chamada Formosa. Essa porta formosa, vamos ler um pouquinho lá a informação que eu fui buscar de Joséfo. Ele diz assim, a porta formosa em grego é Oraiapile. Era uma das entradas do templo de Jerusalém. Embora a Bíblia não descreva com detalhes sua aparência, a Bíblia não diz, mas Joséfo fala, por ser judeu. O historiador judeu Flávio Joséfo descreve uma porta linda, ornamentada, feita de bronze coríntio, o que pode corresponder a essa porta. A porta dava acesso ao átrio das mulheres e era um lugar bastante movimentado para o quê? Pedir o quê? Pedir esmola. Então, irmãos, cá para nós. Aquele homem, ele estava estrategicamente ou não? Ele tinha uma estratégia, porque ali as possibilidades dele aumentavam. Amém, irmãos? Ele acostumou com ganhar esmola, só que naquele dia acontece algo diferente, o milagre acontece ali e ele recebe muito mais que isso. Então, existiam outras portas, portas de ruda, você tinha o pátio lá das mulheres, você tinha o pátio dos gentios. Olha a diferença do que é o culto judaico. Essa pessoa que estava lá em cima, que era gentio, que não tinha nacionalidade judaica, ela nunca poderia ter acesso a isso aqui, porque ele era chamado de prosélito. Ele estava aprendendo a religião judaica. Então, ele jamais teria acesso a isso aqui. Olha só, irmãos, como o peso da nacionalidade era grande. Olha a diferença do cristianismo. Adoram ao Senhor todas as pessoas de raças, tribos e nações. Não há diferenças. Nós somos para Deus todos iguais. Então, Joséfo acredita que tudo acontece aqui. Se tivesse mais um tempo, nós poderíamos falar das outras portas, mas vai ser um pouco corrido. Como que era a estrutura desse templo de Jerusalém? Primeiro, tudo estava apoiado na tribo de Levi. Tudo. Tudo estava apoiado na tribo de Levi. Agora, há separações. Há aqueles que cuidam das coisas sagradas e há aqueles que cuidam de outras coisas que são mais serviçais. Primeiro, o Kohanim, eles eram os sacerdotes. Lembra do pai de João Batista? Quando a turma dele foi sorteada, ele foi entrar no templo. Isso nós estudamos no Evangelho segundo João. Todos os sacerdotes, eles eram considerados Kohanins. Eles eram dessa linha aqui. Eles eram o quê? Descendentes direto de quem?
de Arão. Olha a regra. Segundo, eles eram preparados para oferecer sacrifício, lá naquele altar que a gente viu lá. Terceiro, eram eles que ministravam no altar. E aqui, dentro desses Kohanim, tinha um que ele era acima do sacerdote, que é o que nós denominamos de sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos. Os sacerdotes comuns não entravam ali. Somente o sumo sacerdote. Ele entrava dentro daquele ambiente ali para oferecer sacrifício por ele, pela família dele e por todo o povo. Passado isso, você tinha os levitas comuns. Quem eram os levitas comuns? Eles não eram sacerdotes. Eles eram o quê? Também descendentes de Levi, mas não de Arão. Eles davam apoio no culto, na música, na guarda, na limpeza. Eu quero que vocês frisem isso aqui, se guardem isso aqui. Ó. Música, guarda, limpeza. Porteiros e supervisores do templo. Incluía o quê? O que está escrito aqui, irmãos? Incluía o quê? Irmãos, leiam, por favor. Incluía o quê? Está muito pequeno? O capitão do templo. Lembra que eu falei para os irmãos que foi 3 grupos que fizeram a abordagem em Pedro e João? Foram os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Esse capitão do templo ele não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que determinava a segurança de tudo que acontecia. Ele tinha uma importância muito grande. E ele vinha também de uma linhagem levítica. Então, voltando lá. Desce um pouquinho mais, um pouco, Lício, para mim. Aqui. Vamos ficar aqui um pouquinho nesse cidadão aqui. Quem era o capitão do templo? Título grego. Estrategos. É da tribo de Levi. Não é sacerdote. Ele tem subordinados, levitas, guardas, porteiros. A função dele é aquela função de fazer a abordagem que foi feita em Pedro e João, porque dentro de uma concepção judaica, Pedro e João estavam fazendo o quê? Pensa como um judeu agora. O que Pedro e João estavam fazendo? Atrapalhando o culto. Porque todo aquele movimento, aquele reboliço que aconteceu, na nossa ótica cristã, que é a correta, foi obra de Deus. Agora, para eles não. Para o judeu que não aceitava aquela mensagem, Pedro e João estavam o quê? Tumultuando. Estavam trazendo problema para o culto. É aí que entra a figura do capitão do templo. Porque ele é um dos que faz a abordagem e é ele quem prende Pedro e João. Pegaram aí agora, irmãos, como é que é o negócio? Então parece ser uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Tinha todo um fator organizacional e foi de difícil entendimento que aquilo era uma operação do Espírito Santo. Então foi esses 3 que fizeram a abordagem. Presta atenção, os saduceus. Quem mais, irmãos? Versículo 1. Os saduceus, os sacerdotes, não o sumo ainda, foram os sacerdotes, e quem mais? E o capitão do templo. Por que os saduceus? Porque eram eles quem dominavam o templo. Eles eram uma minoria. E só uma dica, lembra quando a gente estudou lá atrás no Evangelho de Mateus, que uma vez eu disse para os irmãos que o saduceu, ele não cria na ressurreição? Ele não acreditava na ressurreição. Por isso que você vai pegar o versículo de número 2, está dizendo assim, doendo-se muito, é o segundo problema, doendo-se muito, de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus o quê? A ressurreição do morto. Então, teologicamente, qual era o problema ali? Não esquece o milagre. Teologicamente, doutrinariamente, qual era o problema? Vocês acabaram de falar. Era a ressurreição. Os saduceus não queriam, porque você vai observar que na mensagem de Pedro, Pedro faz questão de frisar, diga-se de passagem, até o versículo, o capítulo de número 5, você vai ter Pedro em evidência no livro de Atos. Quando passa
indo para o 6, 7, até no 15 ele aparece um pouquinho, você vai observar que 70% do livro de Atos é Paulo. Pedro está ali, mas Pedro vai começar a sumir do cenário. Isso é um dos últimos momentos de Pedro estar em evidência. Ele vai aparecer no momento de Atos 15, naquele momento de confusão, na separação dos diáconos ali. O resto de Atos é Paulo. É por isso que alguns teólogos dizem que o título desse livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, porque não houve a participação dos 12 apóstolos. Então, alguns teólogos acreditam, né, que o título desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo. Então, vamos lá, está lá, esses 3 participantes fizeram o que deveriam fazer e eles tinham foco. Primeiro, impedir que o tema ressurreição fosse conhecido no meio dos judeus. Confrontaram teologicamente a linhagem de todos os saduceus que ali estavam. Então, o versículo 3, e lançaram mão sobre eles, encerraram na prisão até o dia seguinte. Por que eles prenderam Pedro e João naquele momento e teve que ficar até o dia seguinte? Porque a própria Bíblia diz que já era o quê? Já era tarde. Não dava para formar todas as autoridades e fazerem um julgamento daquilo que estava acontecendo ali. Porque dentro de um olhar judaico estava havendo uma baita de uma confusão. E eles jamais aceitariam isso. Isso é algo que eles não iriam tolerar. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aquele momento até onde Pedro e João conseguiram pregar, creram. E chegou o número desses homens de quase 5.000. Então, o pouco tempo que eles conseguiram falar surtiu um efeito tremendo, porque falaram com palavras que tinham poder do Espírito Santo e anunciaram o cerne do cristianismo. Qual é o cerne do cristianismo? A ressurreição. Porque, irmãos, cristianismo sem ressurreição, Jesus seria como os demais. É o centro, é um dos pilares do cristianismo, é a ressurreição. Versículo 5, e aconteceu no dia seguinte, que reuniram-se, foram presos lá, passaram a noite, que reuniram-se em Jerusalém, e seus principais, os anciãos, os escribas, aí agora começa a vir a nata. Já aparece aqui os sumos sacerdotes. Vem Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás. Aí vem toda a linhagem dos sumos sacerdotes para ver o que deveria ser feito. Qual era a resolução daquele problema? Tamanho era o incômodo que a mensagem de Pedro e João causou ali, a ponto de 5.000 almas se converterem ao Senhor. Então, aqui você vai ver uma manifestação humana e também diabólica, querendo frear a mensagem de Cristo. E pondo-os no meio, versículo 7, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Irmãos, se Pedro e João não estivessem cheios do Espírito Santo, falando de forma ousada, impondo as mãos, curando pessoas, será que eles teriam a capacidade de trazer uma resposta contundente, ou seus joelhos bateriam um no outro e eles não teriam a palavra hábil para poder responder acerca da razão da sua fé? Note que eles estão cheios de Deus, que a resposta deles é uma resposta firme, direta e deixa-os sem palavra. Porque no versículo de número 8, Lucas faz questão de dizer, então Pedro, dentro do seu conceito natural, dentro da sua sapiência, da sua sabedoria, é isso que Lucas está registrando aí no versículo 8? O que ele está dizendo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, então calma lá, se o Senhor quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, é porque tem um objetivo. Qual é o objetivo de ser cheio do Espírito Santo? Qual é, irmãos? O objetivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é para quê? Para mim ficar inchado espiritualmente, é para que isso? Para pregar a palavra. O Diego foi direto. Por quê, irmãos? Volto a Atos 2.
A cidade lotada, o Espírito Santo desce no cenáculo, é a tida glossolalia. Eles começam a falar em línguas estrangeiras. Então, o objetivo, nesse momento do derramar do Espírito Santo, é para que a igreja anuncie a salvação, fale da palavra, anuncie o Cristo ressurreto, anuncie o Cristo amoroso. Por isso que Lucas faz questão de dizer, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. O que está acontecendo ali? A gente vai observar que a mentira, irmãos, tem força. A grande realidade é essa, a mentira tem força. Mas quando Pedro abre a boca e começa a falar, ele vem quebrando a força da mentira, e a mentira só é quebrada pelo quê? Pela verdade. Ele está dizendo, nós estamos sendo interrogados por causa de um bem que é feito a uma pessoa. Ou seja, vocês estão colocando um sistema religioso acerca de uma pessoa. Muito acima de uma pessoa, quando na verdade Jesus não é assim. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Ele se preocupa, ele cuida, ele guarda cada um de nós de forma individual. Aí ele fala, versículo 10, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, isso, eu fico imaginando Pedro falando isso, que impacto isso não causou neles. Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele faz questão de dizer o Nazareno. Por que isso, irmão? Por que Pedro faz questão de dizer Jesus Cristo, o Nazareno? Por quê? Dentro de um conceito cultural judaico, de Nazaré, nada prestava. Então, ali está quebrando um estigma para dizer que Deus pode levantar pessoas da onde menos os homens acreditam que saiam. Nazaré não era o ápice da sociedade judaica. Nazaré, irmãos, era como uma comunidade hoje do Rio de Janeiro que você olha e dizia assim, só tem violência. É uma comparação que eu estou querendo fazer para os irmãos terem entendimento. Então, historicamente, né, o judeu, por interpretar erradamente personagens que de lá saíram anteriormente também, eles entendiam que de Nazaré nada prestava. Por isso que Pedro vem dizendo, Jesus de Nazaré. Aí ele vem lançando em rosto deles o que eles fizeram. Aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Olha aí ele batendo no tema de novo. Qual é o tema de Pedro? A ressurreição dos mortos. Aquele a quem Deus ressuscitou do morto. Em nome desse, é que este está diante de vós. Irmãos, Pedro traz a glória para ele, traz a glória para João. Pedro está dizendo que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele atribui a Cristo toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Ele lança o farol em quem precisa ser lançado. Ele não traz a glória para si. Aí ele começa a falar de doutrina. Note, para um pescador, isso é um escândalo para os membros do Sinédrio. Porque Pedro apresenta as bases doutrinárias do cristianismo como se um teólogo fosse, como se um Paulo da vida ele fosse. Esse homem tinha um nível cultural muito baixo. Mas o fato é que quando ele começa a falar das bases doutrinárias do cristianismo, dando uma prova ao povo judeu, que o Senhor era misericordioso com eles, e iniciou a mensagem com eles, e aquele que tivesse ouvido e delatasse seu coração, aceitasse Jesus como seu Salvador, estava salvo, todavia o que não aceitasse, o efeito seria contrário. Então Pedro está começando a apresentar as bases do cristianismo e tirando o cristianismo de dentro desse conceito judaico que eu mostrei para os irmãos. Ele está tirando o cristianismo dali. Pedro está fazendo uma ruptura. Ele está apresentando as doutrinas do cristianismo, que é diferente das doutrinas do judaísmo. Olha no versículo número 11. Ele é a pedra. Irmãos, quem está falando que Jesus é a pedra?
Hã? Não é Pedro que está falando que Jesus é a pedra? Opa, então tem alguma coisa aí. Como é que algumas instituições hoje interpretam Pedro como a pedra? Pedro, tu és Petros, pedra pequena, e sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí é uma deturpação teológica nos dias de hoje, e histórica, dizendo que a igreja está alicerçada em Pedro. Pedro está dando testemunho de que a igreja está alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Isso é muito profundo, irmãos. Quem está falando isso aqui é Pedro. Ele está quase dizendo assim, olha, eu não tenho capacidade nenhuma de manter uma historicidade, não foi eu quem fui à cruz. Então Pedro está dizendo em versículo 11, ele é a pedra. E ele vai dizendo que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quem é o cabeça da igreja? Pedro está dizendo que Jesus, ele sustenta a igreja, diferente daquele templo que a gente viu ali, porque a igreja é um corpo místico de Cristo, que se move na terra, levando as boas novas do Senhor. Ali é só um templo. Por isso que na dispersão, na grande diáspora, Deus permite que aquele templo caia por terra para espalhar os judeus convertidos na terra. Deus é estratégico, não se deixe enganar. Então ele está dizendo que a igreja está alicerçada em Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja e o cabeça é quem dá mobilidade ao corpo. Irmãos, a parte mais pesada do nosso corpo, pasme, é a cabeça. É ela quem dá equilíbrio. Então, ele está dizendo que o cabeça da igreja é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dentro de um contexto doutrinário muito profundo. E ele vai mais forte ainda. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Pedro está dizendo que aquela nova religião que está nascendo, ela não é uma religião politeísta. Ela não tem diversos deuses. Ela tem um Deus só, ela adora um Deus. Por isso que ele está dizendo no versículo 12, e em nenhum outro nome há salvação. Salvação só na pessoa de Cristo Jesus, porque foi ele que foi no Gólgota, morreu por nós e nos deu a condição de reconciliarmos novamente com Deus, uma vez aceitando o sacrifício de Jesus. Então, qual é o outro? Me apresenta qual é o outro expoente na historicidade humana que fez um sacrifício com sua vida e Deus aceitou esse sacrifício, que através dele nós podemos ser salvos. Só Jesus, irmão. Somente Jesus. Olha, irmãos, cá para nós, isso é linguagem de um pescador? Isso é linguagem de um homem de nível cultural baixo? Quem estava ali, irmãos, usando a boca de Pedro? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali anunciando, irmão, quem era Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus. Irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Esses dois versículos de Pedro causam um impacto muito forte neles, porque Pedro é muito doutrinário. Pedro está dizendo, ó, nossos conceitos são diferentes de vocês. É como se ele estivesse dizendo, está vendo aquele pátio dos gentios que está lá? Tem muita gente lá fora que não tem acesso a esse local, que a nossa nacionalidade, só ela pode entrar. Só por ser judeu, só eles poderiam entrar nos principais pontos. O gentio nunca. Então Pedro está quebrando tudo isso. É um homem tremendamente usado por Deus nesse momento do relato de Atos dos Apóstolos. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João e informado de que eram homens o que está escrito aí, irmãos? Sem letras e indoutos. Eles ficaram o quê? Qual foi a reação deles? Eles se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com tudo aquilo que Pedro e João estavam colocando para fora, foi daquele período que eles andaram com o Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, se tornar discípulo de Cristo, a palavra cristão significa aquele que anda nas caminhadas de Cristo, que pisa como Cristo pisou. Então, irmãos, mostra-se claramente que eles foram excelentes alunos. Porque na hora certa eles colocam para fora tudo aquilo que o mestre havia lhes ensinado. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Qual era o maior testemunho, irmãos, naquele momento de confronto? Qual é o maior testemunho? Além do que Pedro e João estavam falando doutrinariamente, o maior testemunho era o quê, irmãos? Era o homem que foi curado, ele estava ali de pé, estava vendo tudo. Então, irmãos, conta provas bem contundentes, não há argumento. Porque o povo olha, vamos olhar com o olhar do povo agora. O povo olha, vê Pedro e João sendo indagado pelo que haviam feito, vê que o argumento da elite religiosa é frágil, e quando eles olham, eles veem aquele homem curado de pé. De que lado eles ficariam, irmãos? Graças a Deus, optaram por dar aval àquilo que Deus fez na vida de Pedro e de João. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, eles ainda insatisfeitos, aqueles mesmo que ficaram maravilhados, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Eu fico imaginando. Lucas não nos diz, né? Certamente foi uma pessoa que teve que sair também de perto. É uma testemunha ocular. Mas já parou para pensar o que saiu ali? Aquela elite religiosa confusa, dizendo assim, o que nós vamos fazer com esses homens? Olha o desenrolar da coisa. Dizendo, o que havíamos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, olha aí, irmãos, que Deus fez, a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Irmãos, é a elite religiosa judaica dizendo, nós não podemos negar. Já viu que aquela prova que é irrefutável, não tem jeito? Nós não podemos negar. Isso me chama muita atenção. É um ato de impotência diante da grandeza de um Deus que não perde batalha. Deus agora está usando a sua igreja, dando mobilidade à sua igreja, de maneira que as trevas estão envergonhadas ante o poderio de Cristo. Irmãos, ainda hoje, Cristo pode nos usar assim? Sim ou não? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então agora eu costumo a dar uma analisada direitinho e começo a fazer umas perguntas para mim mesmo. O que está acontecendo então? Será que nós perdemos essa ousadia através das gerações que sucederam essa? Porque existem pessoas que têm uma característica para falar da palavra de Deus a outrem, que é algo tremendo. Tu vê que a pessoa tem um chamado pessoal para aquilo ali. Quando ela abre a boca, é algo tremendo. Então, que a igreja do Senhor, digo toda a igreja universal, ao fazer a abordagem do livro de Atos dos Apóstolos, reflita em que tipo de contribuição evangelística nós estamos fazendo. Será que estamos sendo intrépidos, ousados? Não estou falando de ser chato, não, irmãos. Eu não concordo com aqueles modelos. Tem cristão que só a graça, só a misericórdia de Deus. Mas eu digo assim, quando está cheio do Espírito Santo com sabedoria, a coisa com certeza vai fluir e o nome de Jesus vai ser glorificado. O que eu quero é chamarmos a atenção a esta noite a rever nossa timidez, a rever nosso medo, pedirmos a unção do Espírito Santo, para que possamos falar com propriedade e termos êxito na nossa fala. E qual é o centro da nossa mensagem? O Cristo ressurreto,
Foi isso que Pedro e João apresentaram, o Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que havíamos de fazer com estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que se não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Eles queriam que os lábios de Pedro e João, e de todos agora que se rendem a Cristo, fossem cerrados e eles não anunciassem mais ao Cristo ressurreto. O diabo tem 3 objetivos: roubar, matar e destruir. Mas eu louvo o nome do Senhor, que a palavra de Deus nos dá relato de que o Senhor Jesus Cristo se levantou para desfazer as obras do diabo. Versículo 18. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, os dois, lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essa pergunta é uma pergunta como aquele cálice duro de se beber. Porque a pergunta que eles fazem, ela toca no cerne da questão. É uma pergunta carregada de sabedoria não humana, mas de Deus, do céu. É aquela sabedoria que quando Salomão, muito jovem, adentra o reinado, ele olha a responsabilidade de governar aquele povo, ele nota que não tem a sabedoria do seu pai, e era costume dos reis da época pedirem riqueza, pedirem poderio militar. Aquele homem, quando assume o reinado, ele olha e vê a responsabilidade, ele pede a Deus o quê, irmãos? Sabedoria. Sabedoria vinda de Deus, não de sabedoria humana. E quando você vai vendo o início do reinado de Salomão, a gente vê em voga essa sabedoria de Deus muito contundente na vida desse homem. Porque há um ato que mostra que Deus cumpriu a sua palavra e concedeu a Salomão o que ele pediu. Quem é que lembra para mim de um ato que é muito pregado nos púlpitos, que mostra a sabedoria de Deus enraizada na vida de Salomão, e que não era coisa dele? Lembra, irmãos? Exatamente. Lembra as 2 mamães, que uma acabou dormindo em cima do seu filho, matou lá o seu pobre filho, e ficou ali naquela situação, foi lá, roubou o filho da outra, e aí, na hora, quem era mãe, quem não era mãe? Irmãos, vocês pararam para observar o que ele fez? Ele pega a criança viva, irmãos. Você é mãe? Sou mãe. Você é mãe? Sou mãe. Me dá a criança aqui. Pega uma espada aí. Corta a criança no meio, dá metade para lá e metade para cá. Parece ser trágico isso que ele está fazendo, mas a verdadeira mãe, ela queria ver o seu filho vivo. A falsa mãe desprezaria a situação, tipo, eu já perdi o meu, se ela perdeu o dela também, tanto faz. Essa sabedoria vem do homem, irmãos. Isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. A pergunta que Pedro e João fazem está carregada de uma sabedoria tão grande que eu fico imaginando aqueles membros do Sinédrio batendo cabeça. O que nós vamos responder? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aí ele abre o coração, porque todo servo e serva do Senhor
carregam uma mensagem no seu coração. E olha o que eles falam, coisa linda, porque não podemos deixar de falar do quê? Do que temos visto e ouvido, irmãos. O servo de Deus carrega uma mensagem dentro dele que o mundo não tem. O aflito, ele anseia pelas palavras que Deus depositou dentro de você. Gálatas diz, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele diz assim, há uma ardente expectação das criaturas, ou seja, quem está lá fora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a igreja se levantar e levar a palavra, levar a mensagem do Cristo ressurreto. Coisa linda, irmãos. É interessante isso demais. Você saber que tem um Deus que confia uma mensagem a você. Irmãos, às vezes a gente despreza as coisas mais simples da sociedade. Os romanos trouxeram uma contribuição para o mundo que marca. Além das rodovias, quando eles estavam no auge do seu império, eles foram os grandes fomentadores dos correios. Qual é a função de um correio, irmãos? Porque antes eram os pombos que levavam uma mensagem. A partir de então, com o Império Romano, foi aprimorado a pessoa do homem levar a mensagem. Eu envio uma carta a um destino, ciente, com a certeza de que alguém responsável está levando aquela carta e que a carta vai chegar lá. E aquele destinatário ao qual eu enviei essa carta vai receber aquela mensagem. Nós somos uma carta aberta de Cristo ao mundo. Há uma mensagem depositada dentro de nós. E Ele confia que nós levemos a mensagem do Senhor. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Deus tem investido em nós e confia em cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Famílias têm sido aprisionadas por mentiras. O inimigo tem apresentado falsas religiões em larga escala. Muitas mentiras têm sido apregoadas na historicidade da humanidade. Mas quando a verdade chega, que é a mensagem de Cristo, ela é libertadora. Muitos têm sido enganados e sido levados a caminhos que não vão, no final, ser o melhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nos desperta a falarmos das grandezas da salvação na pessoa de Deus. Então, voltando para cá, pois tinha mais de 40 anos, o homem em que se operara aquele milagre. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo. Eles disseram, os principais dos sacerdotes, anciãos, e ouvindo eles isto, unanimemente levantaram as suas vozes a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que nele há. E que disseste pela boca de Davi, o pastor Júlio até colocou muito bem com o Salmo de número 2, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo
o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles, em plena oração fervorosa, temendo a Deus, cheios do Espírito Santo, por verem Pedro e João com vida ali, e testemunhando do que Deus havia feito, eles continuam bradando, dizendo: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Na maioria das vezes, o mundo tentará frear a nossa mensagem. O mundo tentará impedir que nós falemos da pessoa de Cristo. Quando você olha para o cenário mundial, inúmeros países, você não pode mais falar abertamente da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Eu louvo o nome do Senhor, que com toda a dificuldade que nós temos, o processo que nós estamos passando, nós, Brasil, nós ainda não chegamos a esse nível. Eu sei que ainda tem uns locais ou outro que você, está mais acometido, mas no Brasil ainda dá para se falar abertamente da pessoa de Cristo Jesus. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E todos, não ficou de fora ninguém, irmão. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Para quê, irmãos? O próprio texto nos diz. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, todo evento que Deus faz, mais na frente vai falar sobre a partilha de bens, aquela participação toda que eles tinham, um para com o outro. Agora, o que eu quero nesta noite frisar para nós, pregar a palavra de Deus não é fácil. Não haverá facilidade em falarmos da palavra do Senhor. O inimigo sempre vai tentar colocar obstáculo aqui, obstáculo acolá. Mas que Deus, o Espírito Santo, possa nos dar sabedoria e a habilidade necessária para anunciar esse Cristo ressurreto. Ficou envergonhado toda a cúpula religiosa judaica, e a vergonha foi dentro do seu templo. Caiu por terra os principais grupos, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, toda a sua linhagem. Caiu por terra os saduceus, e envergonhado foi o capitão do templo. Sabe por quê? Porque por mais que ele fosse um judeu, não era romano, ele era um judeu, e era dotado de uma autoridade das duas nações para poder realizar feitos a nível de prisão. Esse mesmo capitão que colocou as mãos sobre Pedro e João, ele teve que ir lá, pela autoridade dos reis e Senhor dos senhores, libertar a vida dos servos do Senhor, para que eles continuassem pregando a palavra de Deus em larga escala. O homem pode tentar nos aprisionar, vai fazer de tudo influenciado pelas trevas, mas nada passa batido aos olhos do Senhor. Ele nos guarda, Ele nos protege, e Ele sabe o desejo do nosso coração de vermos pessoas libertas das garras de Satanás. Então, todo esse evento que acontece no capítulo 3 e no capítulo 4 vai mostrando o quanto o Espírito Santo quer dar mobilidade à igreja do Senhor e está dando um claro ensino para a igreja primitiva, que igreja é muito mais do que quatro paredes. Igreja tem função, igreja tem objetivo, igreja tem finalidade. Igreja não é só ser chamado de igreja, mas igreja é pagar o preço pela causa de Cristo. E Paulo lá na frente escreveu dizendo que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Você representa Cristo na face desta terra. Há uma autoridade, uma unção do Espírito Santo que foi derramada sobre a sua vida. Não cerre os seus lábios,
na oportunidade que o Espírito Santo lhe conceder, fale do Cristo ressurreto. Eu louvo o nome do Senhor, porque assim foi feito. E o número da igreja crescia, porque o Senhor estava com aqueles servos do Senhor, fiel à obra de Cristo. Eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.